começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a criação de um banco de dados com material genético de condenados. O artigo 5º diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e assegura o direito à indenização se houver dano material ou moral. Determina ainda que a pessoa que já tiver identificação civil não precisará ser identificada criminalmente. E para falar sobre o banco genético, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Mestre em Direito Processual Civil, ele também foi secretário de Reforma do Judiciário e subchefe adjunto para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Seja bem-vindo, doutor Marivaldo. O que motivou a criação desta lei? Olha, a criação dessa lei veio para institucionalizar o uso de uma ferramenta que é essencial para a agilidade da investigação criminal, ao mesmo tempo em que preserva as garantias e os direitos fundamentais do investigado. Quando você permite à autoridade que investiga comparar o vestígio encontrado no local do crime com o perfil genético daquele que está sendo acusado, ela pode imediatamente já descartar a autoria daquele crime ou identificar que de fato o crime foi cometido por aquela pessoa que está sendo investigada. Então, com isso, o banco é uma ferramenta que agilizará em muito a condução das investigações criminais sem ferir os direitos e garantias do acusado. E também está aqui conosco o advogado Márcio Gesteira Palma. Ele é pós-graduado em Advocacia Criminal pela Universidade Cândido Mendes e autor de vários artigos sobre processo e direito penal, além de professor de processo penal. Seja bem-vindo, doutor Márcio. De que forma a criação desse banco genético interfere na defesa? O sujeito, uma vez condenado, e condenação nós falamos de uma sentença transitada em julgado, imagino eu, será obrigado a fornecer esses dados para a formação desse banco de dados genéticos. Não interferirá no exercício da defesa durante o processo. Não acho que haverá interferência. Mesmo de alguém que já foi condenado antes? Alguém que tenha sido condenado antes, acredito que essas informações vão constar dos autos. Se você assume a defesa de um sujeito que está sendo acusado de um determinado crime e que essa pessoa, porventura, quer dizer, por desventura, tenha lá os dados coletados e registrados no banco de dados genéticos, essa informação virá aos autos. Como normalmente vem uma folha de antecedente, quando o Ministério Público oferece a denúncia, normalmente já pede essas informações, até para oferecer propostas da lei de juizados, enfim. E dessa mesma forma, acredito que essas informações virão aos autos, seja para o promotor oferecer a denúncia de uma forma ou de outra, seja para o juiz considerar uma possível reincidência no momento de prolação da sentença e, efetivamente, a defesa vai ter acesso a isso. E o que fazer quando um crime não deixa suspeito? Graças à lei que cria o banco genético, a solução para casos como este pode chegar mais rápido. Condenados por crimes hediondos e violentos vão ter o DNA coletado e armazenado para futuras comparações. A Justiça tem agora uma arma poderosa para usar em investigações de crimes, o material genético dos próprios acusados. É o que garante a lei que cria bancos de dados com amostras de DNA de condenados por crimes hediondos ou uso de violência, como assassinato, extorsão mediante sequestro, estupro, entre outros. E o material pode ser coletado sem autorização deles. O banco de dados vai funcionar da seguinte forma: depois da perícia, o material recolhido na cena do crime é levado para um laboratório. O DNA passa por vários processos para que as características sejam preservadas. Durante a investigação, é colocado em uma máquina como esta que identifica o perfil do suspeito. Com os dados, é só consultar as informações do computador para chegar ao autor do crime. Crimes que não tem nenhum suspeito, em que existe material biológico, existe ali o vestígio, a assinatura genética do criminoso, mas para a gente dar uma resposta, a gente precisa saber, a gente precisa comparar com alguém. Quando não existe um suspeito, não tem com quem comparar, então é necessário um banco de perfis genéticos. Este tipo de armazenamento de informações já existe em 30 países. O perito da Polícia Federal, Guilherme Jacques, explica que os dados, além de apontar os verdadeiros culpados por um crime, podem ajudar quem é acusado injustamente. Essa é uma ferramenta que dá muita segurança
a identificação de quem foi que deixou aquela amostra biológica. Essa identificação ela pode ser tanto no sentido de mostrar que de fato foi aquele suspeito que deixou aquela amostra biológica, ou em sentido contrário, dizer que não foi aquele suspeito. Então, para a pessoa que é inocente, essa tecnologia ela é muito importante. Doutor Marivaldo, na prática, como é que vai ser formado esse banco? Que tipo de amostra podem ser coletadas para se chegar aí ao DNA? Isso é importante destacar que a lei pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é aquela que acrescenta a identificação do perfil genético à identificação criminal. A identificação criminal ela é feita durante a investigação. Então, nesse momento, o que a lei prevê? Que, a critério do juiz, ou seja, sempre que a identificação criminal for essencial para a condução das investigações, o juiz poderá determinar que seja feita a identificação criminal e que, junto aos demais elementos da identificação criminal, conste o perfil genético, momento em que será coletada a saliva, né, do acusado, do eventual suspeito da prática do crime, e esse material será identificado, dali será retirado o perfil genético do acusado e será comparado com o vestígio eventualmente deixado no crime. É importante destacar que não é para todos os crimes, não é em qualquer situação, é somente quando for essencial a condução das investigações. Por exemplo, há situações em que o crime não deixa vestígio. Nessa situação não há por que se falar em coleta de perfil genético, não há por que o Estado investir na identificação do perfil genético do acusado, uma vez que isso não contribuirá em nada para a investigação. Daí a importância da lei atribuir ao juiz determinar essa coleta, ao juiz o critério para dizer quando é necessária essa coleta, quando ela deve ser efetivada, quando ela é útil para a investigação e colocar como elemento de identificação, o elemento de identificação criminal, evitando assim eventual ofensa aos direitos e garantias do acusado. Creio que esse é o núcleo central da lei, essa é a parte mais importante da lei, porque é a parte que contribuirá para o melhor andamento das investigações, para acelerar o andamento de uma investigação criminal e, muitas vezes, inocentando quem injustamente está sendo acusado. Agora, doutor Matos, como é que fica a garantia constitucional de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo? Nesse caso, eu vejo uma dificuldade muito grande de coordenar, de conseguir que um sujeito seja obrigado, ao responder um processo, a fornecer elementos para que ele, eventualmente, sabendo que já foi condenado outra vez, enfim, tem um dado genético, tenha seus dados inseridos nesse banco de dados genéticos, fornecer saliva para constatar, para positivar uma prova que ele, efetivamente, vai saber que pode ser contrária a ele. Enfim, aí sim nós teríamos essa dificuldade. Eu falei aqui no início numa perspectiva de criação de bancos, desse banco, para os condenados. A partir do momento em que a gente exige que uma pessoa, no curso de um processo criminal, ao responder um processo, forneça saliva ou forneça qualquer elemento que pode vir a prejudicá-lo, aí eu vejo grande dificuldade em ajustar isso à exigência constitucional da pessoa, à garantia constitucional da pessoa não produzir prova contra si mesma. É importante destacar que hoje a lei que foi alterada para prever a identificação do perfil genético é a lei que trata da identificação criminal. E há um dispositivo que prevê o seguinte, que o juiz poderá determinar a realização da identificação criminal sempre que julgá-la essencial para as investigações. Ou seja, como é que se dá a identificação criminal? Se dá com a coleta da fotografia e com a identificação datiloscópica, ou seja, já há uma previsão prévia, anterior a essa lei não está inovando nesse ponto. Já há uma Inova previsão, na questão do DNA. Inova exatamente ao acrescentar mais um elemento de identificação, ou seja, mais um elemento que permitirá dizer se aquela pessoa é efetivamente aquela pessoa. Nesse sentido, a lei já pega um precedente que já existia, onde o juiz poderia determinar a produção dessa prova. Como é que funcionava isso, basicamente, no dia a dia das delegacias?
o sujeito que chega a uma delegacia preso em flagrante, uma situação dessa, e tem uma carteira de identidade absolutamente em bom estado, onde não há dúvida, ele não constam homônimos, enfim. Esse sujeito ele não era obrigado a, literalmente, o que se diz no dia a dia, tocar piano, passar aquela tinta no dedo e fornecer essas informações datiloscópicas, né? A identificação criminal, em síntese, ela só era permitida, só era possível, quando não era possível fazer identificação civil por outros meios seguros, e a lei anterior, salvo engano, de 2009, regulamenta essas exceções. A questão do juiz autorizar de forma fundamentada, exigir que um sujeito produza contra si mesmo, durante o curso de um processo, algo que possa vir a ser prejudicial a ele, eu acho isso complicado de compatibilizar com a questão da não produção de provas contra si mesmo. Vai ter muito advogado questionando, então, pelo visto. Exatamente. Sob essa perspectiva, sim. O que eu acho que não é uma violação flagrante a esse princípio é você exigir que, após a condenação, para a criação de um banco de dados, você vem com argumento de utilidade, de questão de segurança pública, enfim, você cria um banco de dados ali que a gente tem outros pontos mais importantes a serem criticados. Mas no curso de um processo criminal, onde há uma acusação posta contra uma pessoa, um juiz determinar que aquela pessoa forneça um elemento que pode vir a ser prejudicial a ele, é difícil, diante de uma interpretação sistemática da Constituição e conhecendo as dificuldades históricas que nós passamos para conquistar essas garantias, abrir mão disso sem questionar, sem ter uma percepção crítica. A gente vai ter questionamento e o questionamento tem que ser mesmo. As instituições estão aí para isso, para serem questionadas e o judiciário se manifestar e a gente ter segurança para poder... Enfim, é do nosso sistema, eu acho válido. Sem dúvida alguma, a lei vai no limite, né? Eu acho que é um ponto que vai ter que ser debatido no âmbito do judiciário, até para ser pacificado, mas o fundamento estou tratando não de um elemento de investigação, mas sim de identificação, ou seja, estou acrescentando à identificação criminal um elemento que torna aquela identificação inquestionável, ou seja, que aquele sujeito é, de fato, aquele sujeito que está ali. Assim como a digital. Vamos pegar, por exemplo, a digital. A digital hoje já é um elemento da identificação criminal e ela pode ser determinada pelo juiz quando o juiz entender que ela é essencial à investigação. Assim como eu posso identificar uma digital no local do crime, eu posso ter um vestígio, eu posso ter um material biológico, eu tenho um perfil genético, assim como eu tenho a digital, que pode eventualmente estar em algum móvel. Quando eu determino, e a lei já prevê isso, a lei já previa isso, que o sujeito o juiz pode determinar que seja feita a identificação criminal para pegar as digitais do investigado, não há muita diferença em se dizer, olha, por que eu posso pegar a digital e por que eu não posso recolher o perfil genético? Agora, sem dúvida alguma, e aí o doutor tem toda a razão, vai suscitar um debate, os advogados certamente vão fazer esse questionamento, e como é natural, as instituições estão aí para resguardar a Constituição e para definir, esclarecer eventuais dúvidas sobre alguma afronta aos princípios, aos dispositivos constitucionais. A lei foi ousada, avançou na busca de uma ferramenta que melhore a persecução criminal, que agilize a investigação. Agora, é natural que, com o passar do tempo, com a aplicação, o judiciário avalie seus limites, se ele eventualmente extrapolou ou não aquilo que está na Constituição. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o banco genético. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado criminalista Márcio Palma e o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. No programa de hoje estamos falando sobre o banco genético. Não existe um número oficial, mas estimativas mostram que a reincidência criminal é grande. 7 em cada 10 presos que deixam o sistema carcerário voltam a cometer crimes.
Doutor Morivaldo, existe algum estudo do porquê dessa reincidência tão grande? Olha, o principal problema da reincidência é a falta de estruturação do sistema penitenciário no formato em que foi previsto pela Constituição. Qual que é a ideia da Constituição? O sujeito cometeu um crime, ele tem sim que ser punido. Quando esse crime for de natureza grave, ele tem sim que ser condenado à prisão. Agora, essa prisão não pode ter um caráter simplesmente de vingança. Ela não pode ter um caráter simplesmente de causar sofrimento àquele que cometeu o crime. Ela tem que ter o objetivo de reinserir esse cidadão na sociedade, ou seja, de fazer com que ele possa refletir sobre o crime que ele cometeu e dar condições para que ele seja reinserido na sociedade, sobretudo porque não há uma previsão de prisão perpétua no nosso país, tampouco de pena de morte, felizmente. Então, esse sujeito, esse cidadão, com certeza terá que voltar ao convívio social. E para isso o Estado tem que prepará-lo para isso. E como é que o Estado tem que prepará-lo? Ora, provendo a ele acesso à educação, e aí é importante lembrar que pelo menos 90% dos presos hoje no país não têm sequer conclusão do ensino fundamental, ou seja, esses presos não têm condições de se inserir no mercado de trabalho e ter um ganho financeiro suficiente para sustentar suas famílias. Além disso, o trabalho, capacitá-los para o trabalho, a maioria desses presos não tem uma capacitação, então não tem condições de trabalho. Então, é essencial para reduzir a reincidência que o sistema penitenciário ofereça as condições para que essas pessoas condenadas voltem ao convívio social, sejam reinseridas socialmente e não voltem a praticar crimes. A estruturação do sistema penitenciário efetivamente é muito importante para essa eventual reinserção, considerando essas pessoas que já lá tenham passado e depois, quando saem, efetivamente não conseguem se reinserir. Talvez isso explique esse número elevado de reincidência. Eu puxo um pouquinho da memória aqui, houve um programa, um documentário, eu acredito que do governo de Minas Gerais, onde mostrava a mudança do paradigma de tratamento daquelas pessoas, quando os agentes penitenciários e os policiais passaram a praticar, a ter atividades culturais, enfim, e preparação daquelas pessoas de forma mais humana, inclusive vendo, percebendo o crime como um fato na história daquelas pessoas, porque todas elas têm uma história de vida, a vida deles não é o crime, não é só aquilo. Enfim, essa aproximação desses presos com cultura, com uma sensação de valorização e de percepção da sociedade, o olhar da sociedade diferente para eles, havia reduzido muito, especificamente a reincidência nesse local específico. Enfim, eu acho que isso, na época, me chamou a atenção, isso já tem algum tempo que eu vi. A senhora acha que essa criação do banco genético pode assustar os condenados aí? Sobre a questão da reincidência, especificamente, se isso vai impedir, vai reduzir a incidência, não, acho que não. A norma, ela só pode, ou ela consegue criar esse efeito refreador na conduta de qualquer pessoa, só quando a pessoa tem a certeza, a convicção de que ela vai sofrer as consequências daquela norma. Ninguém vai ficar, antes de cometer um crime de natureza grave, o sujeito não vai pensar que ele vai ter que lá depois colher saliva para que o dado... isso não vai passar pela cabeça dele. Então, eu acho que o banco de dados em si não vai... Ele pode ajudar a identificar os reincidentes, mas reduzir reincidência não vai. Eu até acrescentaria, no momento em que estamos discutindo a reforma do Código Penal, é importante trazer à tona esse assunto. O endurecimento das penas, por si só, não é suficiente para reduzir a criminalidade, para inibir a criminalidade. É necessário que a gente pense outras alternativas para o sistema penitenciário. Então, por exemplo, o uso da prisão. É essencial que a gente discuta o uso da prisão. Ele tem que ser uma exceção, o uso da prisão. Toda vez que for possível uma punição, for mais efetiva, uma punição alternativa à prisão, ela deve ser aplicada e, nesse contexto de discussão do Código Penal, isso deve ser bastante trabalhado. Uma outra questão, a progressão de regime, que é um instrumento criado exatamente para concretizar esse processo de reinserção social do preso. Já se discute acabar com a progressão de regime antes mesmo de tê-la implementado nos moldes previstos pela legislação. Ou seja, é um instrumento que já está sendo condenado antes mesmo de ter sido concretizado e que foi desenhado exatamente para prever o sujeito, o momento em que ele está no regime fechado, ele progride de regime até voltar ao convívio social. Então, tudo isso deve ser bastante refletido nesse momento de discussão do novo Código Penal, porque, afinal de contas, ninguém consulta o Código Penal antes de praticar um crime. Ninguém olha qual é a pena que ele estará sujeito antes de praticar o crime. São outras situações, são outros
elementos que fazem com que o sujeito pratique o crime, né, que não o tamanho da pena. E o que pensam as pessoas nas ruas sobre a coleta de material genético de condenados? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Se a pessoa fosse condenado mesmo, provado pela justiça, eu creio que seria uma grande ajuda. Porque tanto a polícia ou a sociedade ia se sentir até mais seguro, porque as provas iam ser assim, encontradas com mais facilidade. Se ele é um estuprador e a polícia vai recolher o DNA, o sangue dele para fazer o DNA, eu acho que tem que ter autorização dele. Ele já praticou um crime, né? E no caso, assim, vai podendo estar desvendando outros casos. Eu acho que é uma invasão de privacidade, porque nós vivemos numa democracia, cada um tem o direito de saber o que está sendo feito com o seu próprio material genético. Eu acho que não é bem certo, não. Porque a pessoa tem que ter conhecimento de tudo que está acontecendo com a sua vida, né? Eu acho que é certo, sabe por quê? Porque só assim a gente descobre. E se for fazer ele sabendo, você acha que ele não vai negar? Então é melhor a polícia fazer assim. Polícia americana, alemã, todas elas fazem esse trabalho. E o Brasil, por quê? Tem que ser diferente? Tem que fazer também, sim. Doutor Marivaldo, onde já existe o banco genético, os resultados têm sido positivos? Os resultados têm sido bastante positivos no processo de identificação de criminosos, no desvendamento de crimes. Então, isso é importante colocar. Agora, ali, né, nas entrevistas, é importante destacar um ponto. Não será colhido material sem que o acusado, o investigado, tenha conhecimento. Ele vai ter conhecimento. Ele só não precisa autorizar. Exatamente. Ele vai ter pleno conhecimento e, mais do que isso, o que será feito com essas informações, a lei coloca ali as limitações e prevê, inclusive, o descarte, a retirada do banco desse material assim que transcorrer o prazo para a prescrição do crime, ou seja, assim que acabar o prazo para que o Estado puna ele, tente condená-lo pela prática do crime. Então, a lei delimita isso e o decreto deve trazer regras ainda mais restritas para que não haja uma utilização indevida. Esse material é sigiloso, essa identificação é sigilosa e só pode ser utilizada para as finalidades previstas na lei. Então, isso é importante colocar, diferente até do que tem em outros países. Em outros países, as regras são muito mais abertas para o uso desse material, as hipóteses de coleta são muito mais amplas, só que isso com base em outra Constituição. Então, essa lei está mais adequada à nossa Constituição, embora tenha pontos que ainda devem ser debatidos e devem ser pacificados. E quem que tem acesso a esse material? O acesso a esse material são os peritos ligados aos órgãos de investigação e a ideia é que cada banco de perfil genético existente por cada um desses órgãos, implementado por cada um desses órgãos, esteja interligado no âmbito de uma rede que permita o cruzamento de dados de modo a agilizar a investigação, por exemplo, para o combate de crimes interestaduais, crimes cometidos em mais de um estado, crimes cometidos em mais de uma situação. Agora, pela prática que o senhor vê aí quando chega nas delegacias, o senhor acha que a polícia está preparada para isso, doutor? Enfim, eu acredito que as capitais, provavelmente sim, mas as cidades de interior, aqui do entorno de Brasília, efetivamente é uma utopia que o sistema funcione dessa forma. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, que um mandado de prisão expedido no estado do Rio Grande do Sul, muito provavelmente, se o sujeito for parado aqui no entorno de Brasília, não vai ser identificado um mandado de prisão contra ele, porque pode até haver uma comunicação entre os estados. Essa notícia, eu sei que isso é uma ideia, uma vontade, uma necessidade, inclusive, para a melhoria das investigações e para que o Estado funcione de fato. Mas isso não funciona no dia a dia. Nós temos, eu que me deparo no dia a dia de delegacias de interior também, há situações de você chegar a uma delegacia e o policial não ter nenhum telefone porque não está funcionando, não ter acesso à internet. Então, o sistema, a ideia é uma ideia, de certa forma, utópica nesse sentido, mas eu acredito que as capitais vão ter, como hoje tem Rio, São Paulo, Brasília, essa interação e essa possibilidade de troca de dados com a celeridade que facilite a investigação. Isso é fato, há um problema crônico de estrutura, sobretudo voltado à investigação, inclusive
o Ministério da Justiça lançou em Alagoas um projeto piloto que tem como foco exatamente o fortalecimento dos instrumentos de investigação, porque esse é identificado como um problema crônico da impunidade do país. A falta de elementos, a falta de estrutura para a investigação. Porém, isso não impede que a legislação avance introduzindo novos elementos que contribuam para a celeridade, para a modernização e para a eficiência da investigação. Eu acho que com esses avanços nós vamos ter, principalmente nas capitais, pode ter um efeito mais imediato, pode demorar um pouco mais nas regiões mais distantes dos núcleos urbanos. Mas é essencial que a legislação avance até para estimular essa modernização, para estimular a melhoria dessa estrutura disponível para a investigação. Só para a gente encerrar o programa, então, vai ter prazo para as delegacias, para os estados colocarem em prática essa lei? Olha, em vários estados já há um banco de perfis genéticos já implementado, a Polícia Federal também já implementou um banco, tem o seu banco implementado, a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem apoiado os estados a implementarem esses bancos. Eles já existem. Hoje, como é que eles funcionam? Com a coleta dos vestígios localizados no local do crime, né, sem a coleta do perfil genético do investigado, e também com a coleta, e aí é muito importante destacar essa função do banco, com a coleta do perfil genético de parentes de pessoas desaparecidas, que voluntariamente entregam esse material para que, se eventualmente for localizada alguma pessoa, faça esse cruzamento e aí encontre pessoas desaparecidas. E também identificação de vítimas. É importante destacar que naquele caso do voo da Air France, esse material, esse software de identificação do perfil genético foi muito importante para identificar as vítimas daquele acidente. Então, ele já vem funcionando no país e ele deve ter sua competência ampliada a partir da entrada em vigor da lei no mês de novembro. E nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Márcio Palma, secretário Marivaldo Pereira, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá! No Artigo 5º desta semana, vamos falar sobre a criação do banco genético com informação de condenados por crimes hediondos ou violentos. Você vai saber ajudar em investigações policiais e até que ponto podem entrar em conflito com as garantias fundamentais. No estúdio, eu converso com Marivaldo Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, e com o advogado criminalista Márcio Palma. Eu espero você no Artigo 5º.